A alta sociedade tem regras claras. Sorria sempre, nunca faça um escândalo e guarde seus segredos a 7 chaves. Mas quando Lívia Campos quebrou a regra número 1 e atacou minha filha, decidi que era hora de expor todos os segredos sujos que mantinham o mundo dela de pé. Quando as portas da igreja se abriram e a luz do sol iluminou o corredor, fiquei observando minha filha caminhar. Ela andava como uma mulher que nunca precisou ter cuidado na vida, como se o chão fosse uma passarela e o mundo não devesse nada a ela além de aplausos. Tinha uma suavidade no passo de Sara que sempre me fazia prender a respiração. Não por medo, mas por saber que ela se portava com a fé de uma criança. Tudo ficaria bem simplesmente porque ela acreditava que ficaria. Aos 33 anos, ela se casou da mesma forma que amou a vida toda, com os 2 pés na porta, se entregando por inteiro. O riso dela sempre chegava cedo e ia embora tarde. Vê-la parada ali naquela tarde, num vestido que escolheu porque lembrava o da avó, me fez sentir como uma cúmplice da felicidade dela. Se tive uma falha na vida, talvez tenha sido querer ser sempre o tipo de mãe que deixava a filha brilhar. Apostei minha vida inteira nessa luz dela. Paguei pelo florista porque Sara disse que queria peônias, mesmo sendo caríssimas e fora de época. Pedi para o buffet se virar e fazer uma mesa de sobremesas, só porque ela postou a foto de um bolo numa terça-feira e disse: "Eu quero isso." Esses eram os pequenos mimos que mães compram para filhas, e ver elas florescerem no pescoço dela e na mesa dela era uma alegria silenciosa e cara. Eu conhecia a família Campos bem o suficiente, ou pelo menos a parte deles que amava aparecer nas colunas sociais. Digam a cidade de vocês aqui nos comentários. Cliquem em se inscrever e preparem-se para a história de hoje. Vamos começar. Lívia Campos usava um sorriso que custava tanto quanto os sapatos dela. Ela acreditava nas aparências do mesmo jeito que algumas pessoas acreditam em Deus. Essa crença tinha suas vantagens. Mantinha eles nos círculos certos, dava lições de como as coisas devem ser feitas e ensinou o filho dela, Jonas, a arte de estar apresentável na hora certa. Mas isso também mascarava uma fome. Você tinha que olhar bem de perto. Do jeito que a gente olha um tecido procurando fios soltos, para ver como o brilho na pele dela escondia a tensão de preocupação ao redor da boca. Quando Lívia pegou o microfone naquela tarde, assumi ingenuamente que ela faria as boas-vindas tradicionais. É um daqueles pequenos direitos em casamentos. Um brinde, uma história engraçada, um beijo na noiva. As pessoas esperam calor humano. As pessoas esperam memórias. Lívia deu um passo à frente com a facilidade ensaiada de uma mulher que treinou ser encantadora na frente do espelho, e a sala toda se inclinou para ouvir. Então ela disse: "Essa garota é uma vagabunda, mas meu filho casou com ela mesmo assim." As palavras voaram por cima das flores e bateram como uma pedra dura e proposital. As paredes brancas e o brilho dos bancos da igreja pareceram perder a luz. Risadas explodiram. Aquele tipo de risada barata e automática que acontece quando uma pessoa dá permissão para as outras rirem, como se a verdade tivesse sido descoberta e todo mundo tivesse sido incluído num segredo. Até hoje, sei dizer de onde veio aquela risada. Das madrinhas que aprenderam há muito tempo que as alfinetadas de Lívia eram um tipo de entretenimento social, dos homens que gostavam de se sentir validados pela zombaria, e de 1 ou 2 famílias que sempre olhavam para Lívia para definir o clima do ambiente. No rosto deles, li alívio. Alívio de que alguém estava fazendo a crueldade permitida que todos eles queriam fazer. Sara deslizou a mão para dentro da minha como se eu pudesse prendê-la no banco da igreja. Ela não chorou na hora. Ela piscou como uma criança que teve o brinquedo roubado. O sorriso dela rachou como uma concha fina. Senti os dedos dela apertarem os meus. Senti o tremor começar na mão dela e subir pelo braço. Minha filha linda, na renda da avó, reduzida a uma piada. Por uma fração de tempo, algo como ódio subiu em mim do jeito que a fumaça sobe. Fino, imediato, desesperado para virar fogo. Queria xingar. Queria levantar e tirar a máscara de Lívia à força. Queria pegar o microfone ali mesmo e acabar com ela até que a risada virasse vergonha. Esses primeiros impulsos eram honestos e quentes, mas também eram pequenos e bagunçados. Sempre preferi economia em tudo que faço,
em dar presentes, em falar e como estava prestes a provar, na vingança. Mas primeiro tinha que falar, porque o silêncio naquele momento seria cumplicidade, e sou muitas coisas, mas não sou cúmplice da humilhação da minha filha. Levantei. O barulho do meu vestido de seda azul royal foi o único som enquanto ia para a frente. Todos os olhos se voltaram para mim. Alguns curiosos, alguns envergonhados, alguns querendo mais drama. O sorriso de Lívia congelou quando me viu chegando. Ela tentou me entregar o microfone com uma risadinha, como se todos nós estivéssemos juntos na piada. Peguei da mão dela e segurei com firmeza. Obrigada, Lívia, por essas palavras memoráveis, disse. Minha voz carregando aquele tipo de frio que vem de décadas de negociações em salas de reunião e eventos de caridade, onde a educação é uma faca que você usa com precisão. Acho importante, em momentos como este, falar a verdade. Então, deixe-me oferecer algumas verdades minhas. A sala tinha ficado completamente silenciosa. Sara estava olhando para mim com os olhos arregalados. Jonas parecia que queria afundar no chão. O sorriso de Lívia tinha se transformado em algo quebradiço. A verdade é, continuei, que minha filha Sara se formou com louvor em uma das melhores universidades do país. Ela fala 3 línguas. Ela dirige uma organização sem fins lucrativos que alimentou mais de 10.000 famílias, só neste estado. Ela é brilhante, compassiva e mais realizada aos 33 anos do que a maioria das pessoas aos 60. Fiz uma pausa, deixando aquilo penetrar. Então me virei para olhar diretamente para Lívia. A verdade também é esta. Algumas pessoas confundem crueldade com inteligência. Elas confundem diminuir os outros com se elevar. Elas acreditam que derrubar alguém de alguma forma as constrói. Mas a verdade real, é que pessoas que precisam humilhar os outros em público geralmente estão desesperadamente tentando esconder suas próprias inadequações. O rosto de Lívia tinha ficado pálido, depois vermelho. Tomás Campos, o marido dela, estava agarrando a borda da cadeira. Jonas parecia arrasado. Então, aqui está o que quero que todos saibam, disse, minha voz suave, mas chegando em cada canto daquela sala. Minha filha não é uma qualquer. Ela não é menos que ninguém. Ela é extraordinária. E se há pessoas nesta sala ou nesta família que não conseguem ver isso, que não conseguem tratá-la com a decência e o respeito humano básico, então talvez sejam elas que tenham a deficiência de caráter. Coloquei o microfone suavemente na mesa, encerrando o assunto no sentido mais literal, e voltei para o meu lugar. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ninguém riu. Ninguém aplaudiu. Eles apenas ficaram sentados processando o que tinha acontecido. Sara estava chorando, mas diferente agora. Não de humilhação, mas de outra coisa. Alívio, talvez, ou o reconhecimento de que alguém finalmente tinha defendido ela do jeito que ela sempre precisou. Peguei a mão dela e apertei. Nós vamos ficar bem, sussurrei. Melhor do que bem. Depois da cerimônia, na beira da tenda da recepção, onde as toalhas de mesa viravam cinza-prata sob as luzes da decoração, deixei a multidão passar como uma correnteza. O rosto de Sara seria um rio por dias. Eu não podia represar a primeira enchente, mas um rio pode ser redirecionado. Naquela noite, sentada na mesa principal enquanto a banda tocava uma música lenta, deixei o sentimento se transformar em um propósito. Se uma mãe pode ter permissão para uma estratégia na defesa de seu filho, deveria ser a estratégia da ruína calculada. Eu não seria barulhenta. Seria precisa. Existe um tipo diferente de crueldade que leva mais tempo para fazer efeito. É silêncio, depois algo legal e terrível. Contratos, assinaturas, as letras pequenas impressas que fazem o dinheiro desaparecer. Minhas mãos sempre entenderam essa linguagem. Elas tinham assinado cheques, fechado acordos e participado de comitês de caridade a portas fechadas, com homens que acreditavam que o mundo sempre falaria em apertos de mão. Essas mãos seriam os instrumentos do efeito. Não dormi naquela noite. Sentei no meu escritório, aquele com estantes do chão ao teto e a escrivaninha antiga que meu falecido marido tinha restaurado para mim, e pensei em como começar. Você pode começar uma guerra com uma declaração ou pode começar com a retirada da confiança.
Não existe lâmina mais afiada do que o aperto lento do sufocamento financeiro. Na manhã seguinte, liguei para Ênio Moreira. Ênio era meu amigo há 30 anos, o tipo de homem que mantém a contabilidade na cabeça e a consciência no bolso. Ele sabia o valor da discrição e a linguagem da vantagem. Quando contei o que tinha acontecido, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Maria Amélia, disse ele finalmente, me diga o que você precisa. Preciso saber tudo sobre as finanças dos campos, disse. Cada conta, cada empréstimo, cada obrigação. Preciso saber onde eles são vulneráveis. E então nós vamos aplicar pressão cuidadosamente, precisamente, até que eles entendam que existem consequências para a crueldade. Ênio concordou, do jeito que um profissional concorda quando vê um projeto limpo. Ele fez apenas 2 perguntas. Que recursos ele poderia usar? E onde doeria mais? As respostas eram fáceis e íntimas. A vida de facilidade social dos campos dependia de um fluxo modesto, mas essencial, de dinheiro e favores de reputação. Lívia tinha pegado emprestado de todo lugar que conseguia encontrar. Tomás tinha mantido contas precárias, prometido coisas que não existiam. Eles viviam na suposição de que a rede social deles os salvaria. Uma revelação na hora certa de fatos e uma retirada estratégica de fundos deixariam essas redes muito nervosas. Minha fala no casamento tinha sido o tiro de partida, mas a verdadeira batalha, a que importaria, seria lutada em salas de reunião e em almoços silenciosos, em contratos cancelados e apoio retirado, no desmanche lento e inevitável de tudo sobre o que os campos tinham construído suas vidas. Fiz uma lista, como se faz ao planejar um inventário. Nomes de amigos, fornecedores, pequenas dívidas, os contratos que tínhamos com vários prestadores de serviço. Sublinhei o empréstimo de Lívia para Raquel Oliveira e a garantia de Tomás na linha de crédito da Campos Eventos. Marquei fornecedores que estavam nervosos e poderiam ser empurrados para cancelar. Escrevi os nomes das instituições de caridade nas quais os campos se apoiavam para ter status social e os conselheiros dessas instituições. O instrumento da humilhação nem sempre é um ato único. É uma série de pequenas humilhações que se acumulam até a pessoa não ter onde ficar de pé. Existe elegância na precisão. Não tinha desejo de humilhar publicamente da maneira que Lívia tinha humilhado minha filha. Eu tinha a mira mais fria de remover os pilares que permitiam que Lívia ficasse tão alta na frente de pessoas que ririam de qualquer um que caísse. Eu tiraria a mão que ela usava para segurar o sorriso dela. Ao meio-dia, depois de um café da manhã de torradas que não senti o gosto, mandei uma mensagem simples para Sara. Não sinta vergonha, eu vou cuidar do resto. Ela respondeu com um coração e um obrigada tremido. E meu peito relaxou do jeito que faz quando uma ferida é enfaixada. Naquela tarde, caminhei até meu escritório e peguei minha agenda de couro, aquela onde mantinha o controle de obrigações, compromissos e dívidas, tanto financeiras quanto sociais. Comecei a fazer ligações. Não ligações com raiva, não ligações ameaçadoras, apenas consultas. Olá, aqui é Maria Amélia. Estou ligando sobre a conta da Campos Eventos. Sim, aqui é Maria Amélia. Queria discutir o compromisso de caridade que conversamos com a família Campos. Tenho algumas preocupações sobre uma relação comercial que gostaria de compartilhar com você em particular. Cada ligação foi breve, profissional, devastadora. Plantei sementes de dúvida, levantei questões sobre estabilidade financeira. Sugeri gentilmente que talvez certos compromissos devessem ser reconsiderados. Nunca acusei, nunca ameacei. Simplesmente compartilhei informações factuais e verificáveis, e deixei as pessoas tirarem suas próprias conclusões. Quando o sol se pôs naquele dia, tinha feito 17 ligações. Cada uma tinha sido educada, medida e totalmente destrutiva. A vingança, como mostraria aos campos, não é um grito. É um sussurro que se espalha como veneno pelas próprias redes das quais eles dependiam. É a remoção silenciosa de apoio até que eles se encontrem sozinhos, se perguntando como tudo desmoronou tão rápido. Naquela noite, me servi de uma taça de vinho e fiquei na janela, olhando para as luzes da cidade.
Meus cachos grisalhos estavam soltos nos ombros e ainda vestia minha roupa de seda azul royal de mais cedo, minha armadura de certa forma. Os pequenos brincos de diamante que meu marido tinha me dado capturaram a luz, e toquei neles suavemente, tirando força da memória do amor dele. Amanhã, o trabalho real começaria, mas esta noite me permiti este momento de satisfação fria. Lívia Campos tinha chamado minha filha de vagabunda, na frente de 200 pessoas. Ela fez Sara chorar no que deveria ter sido o dia mais feliz da vida dela. E agora, Lívia Campos ia aprender o que acontece quando você subestima uma mulher que passou 65 anos aprendendo exatamente como o mundo funciona e como fazê-lo funcionar para ela. O jogo tinha começado e eu pretendia ganhar. Antes de continuarmos com a vingança de Maria Amélia, preciso pausar só por um momento. Se essa história está ressoando com você, se você já teve que defender alguém que ama, se já foi dispensado ou subestimado por causa da sua idade, por favor, aperte o botão de curtir e se inscreva no canal. Seu apoio significa tudo para este canal e nos ajuda a compartilhar mais histórias de mulheres que se recusam a ser silenciadas. Se já te disseram que você é velho demais para recomeçar, deixe-me dizer, isso é mentira. Sua história não acabou e você ainda tem capítulos para escrever. Nosso livro mais vendido, Recuperando Sua Paz Depois da Dor, está cheio de passos simples e poderosos para te ajudar a curar, reconstruir e se apaixonar pela vida de novo. Clique no link na caixa de descrição e comece seu novo começo hoje. E se você está gostando da história de Maria Amélia, deixe um comentário abaixo me dizendo: você já teve que defender alguém que ama de um valentão? Como você lidou com isso? Suas histórias importam e leio cada comentário. Agora vamos voltar para a história de Maria Amélia, porque o que ela faz a seguir é absolutamente brilhante. Na manhã seguinte ao casamento, acordei às 6, o que era incomum para um domingo. O sono veio picado. Continuava vendo o rosto de Sara desmoronar. Continuava ouvindo aquela risada ondular pela igreja como um vírus. Mas nunca fui mulher de morar na raiva quando havia trabalho a ser feito. Me vesti com outro conjunto de seda azul royal, uma blusa e calças de alfaiataria dessa vez, e prendi meus cachos grisalhos com uma presilha de pérola. Os brincos e a pulseira de diamante entraram como entravam todo dia. Pequenos lembretes de elegância, de padrões, da mulher que escolhi ser depois que meu marido morreu. Digna, cheia de propósito, inabalável. Ênio chegou na minha casa às 8 com 2 cafés e uma pasta de couro debaixo do braço. Ele claramente tinha acordado tão cedo quanto eu, provavelmente trabalhando a noite toda na tarefa que tinha dado. Você parece extraordinariamente calma para alguém planejando uma guerra financeira, disse ele, se acomodando na cadeira do outro lado da minha mesa. Pânico é ineficiente, respondi. Me mostre o que você achou. Ele abriu a pasta e espalhou papéis pela superfície de madeira nobre. Extratos bancários, relatórios de crédito, registros empresariais. As finanças da família Campos eram, como eu suspeitava, um castelo de cartas mantido junto por conexões sociais e tempo emprestado. A Campos Eventos, começou Ênio, apontando para uma planilha. Está basicamente quebrada. Eles estão 90 dias atrasados com pagamentos de fornecedores. Estouraram 2 linhas de crédito e Tomás entrou como avalista num empréstimo que vence em 6 semanas. Eles não podem pagar. Quanto? Perguntei. 85 mil reais. Assenti devagar. Aquilo era administrável para mim. Para os Campos, seria catastrófico. O que mais? Lívia tem brincado com fundos de caridade. Nada ilegal tecnicamente, mas eticamente questionável. Ela tem pegado emprestado de uma conta para cobrir outra, sempre pagando de volta logo antes das auditorias. Mas ela ficou desleixada. Tem uma mulher chamada Raquel Oliveira que tem ajudado ela a mexer no dinheiro. As duas ficam expostas se alguém olhar de perto. E a posição social deles, construída inteiramente em percepção. Eles organizam eventos, são convidados para as festas certas, mas não têm riqueza real nem poder real. Eles têm acesso, o qual usaram para ter a aparência de importância. Tire o acesso, e eles não têm nada. Recostei na cadeira, processando. Isso era melhor do que esperava.
Os campos eram vulneráveis em todas as direções, financeiramente, socialmente, na reputação. Tudo o que tinha que fazer era aplicar pressão nos lugares certos e a estrutura inteira desabaria. Vamos começar com os fornecedores, eu disse. A Campos Eventos tem contratos pendentes para 3 grandes eventos nesta temporada. Correto. 4, corrigiu Enio. Incluindo o Baile de Gala das Artes, que é o projeto de estimação de Lívia. Ela tem se gabado disso há meses. Perfeito. Quero que você contate cada fornecedor a quem a Campos Eventos deve dinheiro. Não ameace nada. Apenas expresse preocupação sobre a estabilidade financeira deles. Sugira que eles talvez queiram exigir pagamento adiantado para serviços futuros. Plante sementes de dúvida. Enio fez anotações. Os fornecedores vão começar a suspender contratos para se proteger. A Campos Eventos vai correr para cobrir depósitos que eles não têm. Exatamente. Levantei e fui até a janela. Lá fora, a cidade estava acordando. Pessoas indo para a igreja, para o café da manhã, para suas vidas normais e descomplicadas. E a linha de crédito? É com o Banco Mercantil. Sua amiga Patrícia é gerente lá. Eu sorri. Patrícia e eu tínhamos servido em 3 conselhos de organizações sem fins lucrativos juntas. Ela era meticulosa, ética e profundamente avessa a riscos. Se eu sugerisse que os campos representavam um risco de crédito, ela investigaria. E assim que investigasse, encontraria a verdade. Vou ligar para Patrícia amanhã, eu disse. Profissionalmente, é claro. Apenas uma colega preocupada compartilhando informações sobre um problema potencial. Maria Amélia, disse Enio com cuidado. Tem certeza de que quer fazer isso? Assim que começar a puxar esses fios, a coisa toda vai se desfazer. Não tem volta. Virei para encará-lo. Lívia Campos chamou minha filha de vagabunda na frente de 200 pessoas. Ela humilhou Sara no dia do casamento dela por risadas baratas. Não tem volta disso, Enio. Só tem para frente. E para frente significa os campos aprenderem que ações têm consequências. Ele assentiu. Então vamos garantir que eles aprendam completamente. Depois que Enio saiu, fiz minha primeira ligação para Décio, um empreiteiro que tinha trabalhado em várias das minhas propriedades ao longo dos anos. Décio era um homem bom, honesto e trabalhador, dono de uma construtora respeitada, e tinha mencionado uma vez que a Campos Eventos devia dinheiro a ele de um trabalho de 6 meses atrás. Décio, aqui é Maria Amélia. Dona Maria Amélia, como vai? Estou bem, obrigada. Estou ligando porque estou preocupada com uma relação comercial que você tem com a Campos Eventos. Eles já te pagaram pelo trabalho no centro de convenções? Houve uma pausa. Não, senhora. Eles continuam dizendo que está vindo, mas estou esperando há 4 meses agora. Está começando a prejudicar meu fluxo de caixa. Imaginei. Décio, vou ser honesta com você. Ouvi de outros fornecedores que a Campos Eventos está com problemas financeiros. Se fosse você, entraria com uma ação de cobrança e exigiria pagamento imediatamente, e não pegaria nenhum trabalho novo deles sem pagamento adiantado. Tão ruim assim é? Receio que sim. Odeio ser a portadora de más notícias, mas prefiro que você saiba agora do que se encontrar ainda mais no prejuízo. Agradeço o aviso, Dona Maria Amélia. Vou colocar meu advogado nisso hoje mesmo. Uma ligação, um fornecedor que agora exigiria pagamento que os campos não podiam fornecer. Era uma rachadura pequena, mas rachaduras têm um jeito de se espalhar. Fiz mais 3 ligações naquela manhã, para uma florista, um buffet e uma empresa de som e vídeo. Cada vez expressei preocupação, cada vez plantei dúvida, cada vez assisti outro dominó balançar na borda. Ao meio-dia, me senti satisfeita e levemente enjoada. Isso era necessário, lembrei a mim mesma. Isso era justiça. Mas também era impiedoso, e nunca tinha sido uma pessoa impiedosa antes. Os campos tinham me transformado nisso, uma mulher disposta a desmantelar vidas com telefonemas e avisos sussurrados. Sara ligou à tarde. Mãe, Jonas está agindo estranho. Ele ficou no telefone a manhã toda e parece estressado. O pai dele também. Você sabe o que está acontecendo? Não sei, menti suavemente. Mas tenho certeza de que eles estão apenas lidando com assuntos normais de negócios. Como você está se sentindo, querida? Melhor, disse ela baixinho. O que você disse no casamento? Obrigada.
Eu precisava que alguém me defendesse daquele jeito. Você nunca precisa me agradecer por isso, eu disse. Sou sua mãe. É meu trabalho te proteger. Te amo, mãe. Também te amo, querida. Depois que desligamos, sentei no meu escritório por um longo tempo, olhando para na fotografia na minha mesa. Sara na formatura da faculdade, radiante de orgulho, a vida inteira pela frente. Ela merecia ser feliz, ela merecia ser tratada com respeito, e eu ia garantir que qualquer um que a machucasse pagasse por isso. Não com violência, não com espetáculo público, mas com a destruição lenta e inevitável de tudo que eles prezavam. Naquela noite, recebi uma mensagem de Enio. 3 fornecedores já contataram a Campos Eventos exigindo pagamento imediato. Tomás está em pânico. Respondi. Ótimo, deixe ele entrar em pânico. Isso é só o começo. Me servi de uma taça de vinho e fiquei na janela de novo, vendo o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa. Meus cachos grisalhos pegaram a luz dourada e senti pela primeira vez, desde o casamento, algo parecido com paz. Os Campos tinham confundido minha bondade com fraqueza. Tinham confundido meu apoio silencioso com passividade. Tinham olhado para uma mulher de 65 anos num vestido de seda e assumido que ela era inofensiva. Estavam aprendendo devagar que tinham cometido um erro terrível, e a lição tinha apenas começado. Na segunda-feira de manhã, recebi convidadas para um chá na minha casa. Foi uma reunião pequena e íntima, apenas 5 mulheres, todas membros do Conselho de Artes, onde Lívia Campos estava tentando conseguir uma posição de liderança. Eram mulheres que conhecia há anos, mulheres cujo julgamento respeitava e em cuja discrição confiava. Nos reunimos na minha sala de estar, cercadas por antiguidades de bom gosto e obras de arte originais. Servi chá na louça da minha avó com pequenos doces daquela padaria francesa famosa. Tudo era elegante, refinado, civilizado. Estou tão feliz que todas puderam vir, eu disse, me acomodando na minha cadeira. Queria discutir algo um tanto delicado sobre o conselho. Patrícia, a gerente do banco, baixou a xícara de chá. Isso é sobre Lívia Campos, não é? Não esperava que alguém tocasse no assunto tão diretamente, mas Patrícia sempre foi perceptiva. O que te faz dizer isso? Porque ela tem me ligado o fim de semana todo para estender a linha de crédito empresarial deles. E mencionou que você tinha expressado preocupações para alguns dos fornecedores dela. Ela estava bem agitada. Entendo. Cruzei as mãos no colo. Então talvez todas vocês estejam cientes da situação no casamento da minha filha. Cabeças assentiram pela sala. Claro que sabiam. A essa altura, todo mundo no nosso círculo social sabia o que Lívia tinha dito e o que eu tinha dito em resposta. Essas coisas viajavam rápido entre pessoas que valorizavam as aparências acima de quase tudo. Quero ser clara, disse com cuidado. Não estou aqui para fofocar ou buscar simpatia. Estou aqui porque acredito que o Conselho e todas nós precisamos entender quem estamos considerando para posições de liderança. Clara, a mulher mais jovem do grupo aos 40 anos, se inclinou para a frente. O que você quer dizer? Tirei uma pasta. Nada dramático. Apenas alguns papéis que preparei. Lívia Campos tem gerenciado as contas de arrecadação de fundos do Conselho pelos últimos 2 anos. Durante esse tempo, houve irregularidades. Dinheiro movido entre contas sem autorização adequada. Fundos pegos emprestado de um projeto para cobrir faltas em outro. Nada explicitamente ilegal, mas eticamente preocupante. Passei a pasta para Patrícia, que começou a ler com preocupação crescente. Como você descobriu isso? Ela perguntou. Estou no comitê de auditoria, lembrei a ela. Solicitei extratos detalhados depois do casamento, querendo garantir que meu apoio contínuo ao conselho fosse bem colocado. O que encontrei me preocupou. Isso era tecnicamente verdade. Tinha solicitado os extratos. O fato de eu ter feito isso especificamente para encontrar munição contra Lívia era meramente estratégico. Meu Deus! Murmurou Patrícia, folheando as páginas. Ela está fazendo malabarismo com doações de caridade. Ela sempre paga de volta, eu disse, logo antes das auditorias, mas o padrão é claro. E mais preocupante é a parceria dela com Raquel Oliveira, que parece estar facilitando essas transferências. Margarida, que estava em silêncio até agora, falou.
Lívia está sendo considerada para presidente do conselho no próximo mandato. Se isso saísse depois que ela fosse eleita, seria um escândalo. Terminei, eu disse, e refletiria mal em todas nós por não termos feito nossa devida diligência. A sala ficou em silêncio. Podia vê-las processando, calculando. Eram mulheres inteligentes que entendiam que reputação era moeda no nosso mundo. Associação com escândalo era tóxica. O que você propõe? Perguntou Patrícia. Proponho que retiremos discretamente a indicação de Lívia para presidente. Podemos citar conflitos de agenda ou compromissos pessoais, algo gracioso que não exija explicação. Protegemos a reputação do conselho e protegemos nossa própria integridade. E sobre as irregularidades financeiras, sugiro que implementemos novos procedimentos de supervisão, exijamos assinaturas duplas em todas as transferências e realizemos auditorias trimestrais. Consertamos o sistema sem criar drama. Era perfeito. Eu estava resolvendo um problema, não criando um. Estava protegendo a organização, não atacando Lívia. Mas o resultado seria o mesmo. As ambições de Lívia seriam frustradas. A reputação dela levaria um golpe silencioso e a posição social dela escorregaria mais um degrau. As mulheres concordaram. Quando elas saíram da minha casa naquela tarde, o caminho de Lívia Campos para a liderança do conselho estava efetivamente acabado. E porque tinha sido feito em particular, graciosamente, não haveria grande confronto, apenas uma decepção silenciosa que Lívia teria que engolir sem recurso. Passei a tarde no meu jardim, cuidando das rosas que plantei em memória do meu marido. O trabalho físico era calmante e precisava da válvula de escape. Orquestrar a queda social de alguém, mesmo alguém que merecia, era um trabalho exaustivo. Sara ligou naquela noite. Mãe, aconteceu uma coisa estranha. A mãe de Jonas está muito chateada. Aparentemente, ela não conseguiu uma posição que queria no Conselho de Artes. Ela está culpando você. Eu? Isso parece meio forçado. Sou apenas um membro do conselho entre muitos. Ela diz que você tem espalhado mentiras sobre ela. Sara disse calmamente. Não espalhei uma única mentira. Compartilhei fatos documentados com pessoas que precisavam saber. Tem uma diferença. Então você fez alguma coisa. Suspirei. Querida, Lívia te humilhou em público. Você esperava que eu simplesmente esquecesse isso? Que fingisse que não aconteceu? Não. Mas, mãe, Jonas está preso no meio. Ele está dividido entre a mãe dele e eu. Isso está tornando tudo mais difícil. Então, talvez Jonas precise ter uma conversa com a mãe dele sobre tratar a esposa com respeito, eu disse. Isso não é sobre ele, Sara. Isso é sobre Lívia aprender que existem consequências para a crueldade. Eu sei, mas nada. Você é minha filha. Você é brilhante, realizada e merece respeito. Se os campos não conseguem ver isso, se não conseguem te tratar adequadamente, então eles precisam aprender. E eu vou ensiná-los. Houve um longo silêncio. Então Sara disse suavemente. Obrigada, mãe. Sei que isso não é fácil para você também. Você vale a pena, eu disse. Você sempre valeu a pena. Depois que desligamos, me servi de uma taça de vinho e voltei para o meu escritório. Enio tinha mandado mais informações. O negócio de Tomás Campos estava sangrando dinheiro. Fornecedores estavam exigindo pagamento e o estresse estava aparecendo. Lívia aparentemente tinha tido uma briga aos gritos com Raquel Oliveira, que estava ameaçando expor tudo se ela caísse sozinha. A estrutura estava rachando exatamente como planejei, mas ainda havia trabalho a fazer. Precisava garantir que o colapso fosse total, que os campos entendessem exatamente por que isso estava acontecendo e que não haveria recuperação. Peguei minha lista de novo e fiz uma anotação. Contatar os patrocinadores do baile de gala das artes. Expressar preocupações sobre a capacidade da Campos Eventos de entregar. O baile era o projeto de estimação de Lívia, a chance dela de brilhar na frente das pessoas que importavam. Se eu pudesse tirar isso dela, se pudesse fazê-la falhar publicamente em algo sobre o qual ela vinha se gabando há meses, seria devastador. Peguei meu telefone e comecei a discar. O trabalho de vingança nunca estava verdadeiramente feito até a pessoa entender exatamente o que perdeu e por que perdeu. E Lívia Campos ainda tinha muito mais a perder.
O baile de gala das artes estava marcado para o final de outubro, apenas 6 semanas de distância. Lívia vinha planejando isso há meses, tratando como sua coroação, prova de que ela era uma força na comunidade artística, uma mulher de gosto e influência. Ela tinha prometido aos patrocinadores uma noite elegante, entretenimento de classe mundial e execução impecável. A Campus Eventos estava contratada para cuidar de tudo: montagem do local, buffet, coordenação, contratação de shows e logística. Era o maior trabalho do ano deles, e Lívia estava usando isso como alavanca para garantir sua posição na hierarquia social. Eu pretendia garantir que isso nunca acontecesse. Na terça-feira de manhã, liguei para o principal patrocinador do baile, uma empresa farmacêutica cujo CEO, Marcos, eu conhecia há 15 anos através de vários conselhos de caridade. Sempre nos demos bem. Ele respeitava meu julgamento e sabia que eu não desperdiçava o tempo dele. Marcos, aqui é Maria Amélia. Maria Amélia, sempre um prazer. O que posso fazer por você? Estou ligando sobre o baile de Gala das Artes. Entendo que sua empresa é a principal patrocinadora este ano. É isso mesmo. Deve ser um ótimo evento. Lívia Campos tem estado muito entusiasmada com isso. Sim, tenho certeza que sim. Marcos, estou ligando porque tenho algumas preocupações sobre a capacidade da Campus Eventos de entregar o que prometeram. Você já recebeu o plano detalhado do evento? Houve uma pausa. Na verdade, não recebemos. Pedimos várias vezes, mas eles continuam dizendo que ainda está sendo finalizado. Isso me preocupa, eu disse com cuidado. Tenho ouvido relatos de que a Campus Eventos está com dificuldades financeiras. Fornecedores não estão sendo pagos, entregas estão sendo atrasadas. Eu odiaria que sua empresa fosse associada a um evento que desmorona devido a um planejamento ruim. Isso seria problemático, disse Marcos devagar. Nossa marca não pode arcar com esse tipo de associação negativa. Claro que não. Só achei que você deveria estar ciente. Talvez fosse prudente solicitar prova detalhada de que todos os fornecedores estão garantidos e pagos, com contratos de reserva no lugar. É um bom conselho, Maria Amélia. Vou colocar minha equipe nisso hoje. Depois que desligamos, me permiti um pequeno sorriso. Marcos exigiria documentação que a Campus Eventos não poderia fornecer. Eles correriam, inventariam desculpas, eventualmente admitiriam que não poderiam cumprir o contrato. E quando falhassem, a reputação de Lívia levaria um golpe do qual ela poderia nunca se recuperar. Mas ainda não tinha terminado. Liguei para Décio, o empreiteiro com quem falei mais cedo. Décio, como foram as coisas com a Campus Eventos? Entrei com a ação, como a senhora sugeriu. Dona Maria Amélia. Coloquei meu advogado para mandar a notificação de cobrança. Eles estão em pânico. Me ligaram 3 vezes ontem tentando negociar termos de pagamento. Bom, agora, tenho outro pedido. A Campus Eventos tem contratos com vários fornecedores para o baile de Gala das Artes. Gostaria que você contatasse esses fornecedores, os que você conhece, e avisasse sobre seus problemas de pagamento com os campus. Nada agressivo, apenas comunicação honesta entre profissionais. Você quer que eu queime o filme deles? Disse Décio sem rodeios. Quero que você compartilhe informações precisas sobre um negócio que não vem pagando as contas. O resto vai se resolver sozinho. Décio riu. A senhora é uma mulher perigosa, Dona Maria Amélia. Me lembre de nunca cruzar seu caminho. Apenas pague suas dívidas e trate as pessoas com respeito, disse levemente. É tudo o que peço. Ao longo da semana seguinte, as peças caíram lindamente. Fornecedores começaram a exigir pagamento adiantado. A empresa de iluminação caiu fora totalmente, citando preocupações com fluxo de caixa. A empresa de buffet ameaçou cancelar sem depósitos imediatos. Tomás Campos estava no telefone constantemente implorando por prazos, prometendo pagamento na semana seguinte, ficando cada vez mais desesperado. Lívia, enquanto isso, tentava manter as aparências. Postava atualizações animadas sobre o baile nas redes sociais, agia confiante nas reuniões do conselho, sorria com os dentes cerrados quando as pessoas perguntavam como o planejamento estava indo, mas as rachaduras estavam aparecendo. A maquiagem dela não conseguia esconder totalmente as olheiras fundas. A risada dela soava forçada. Ela tinha perdido peso, e não de um jeito bom. Parecia abatida, estressada, diminuída.
Reencontrei com ela num almoço beneficente na quinta-feira. Ela me viu do outro lado da sala e o rosto dela ficou rígido de raiva. Por um momento, achei que ela pudesse fazer um escândalo, mas Lívia era esperta demais para isso. Ela sabia que qualquer confronto público só a faria parecer pior. Em vez disso, caminhou até mim com um sorriso quebradiço. Maria Amélia, que adorável te ver. Lívia, disse agradavelmente. Como você está? Como está indo o planejamento do baile? O olho dela tremeu. Maravilhosamente. Tudo está se encaixando. Fico tão feliz em ouvir isso. Fiquei preocupada quando ouvi sobre alguns problemas com fornecedores. Não existem problemas com fornecedores, disse ela bruscamente. Bruscamente demais. Várias mulheres próximas viraram para olhar. Ah, erro meu, eu disse suavemente. Devo ter sido mal informada. Espero que o evento seja tudo o que você sonhou que seria. O olhar que ela me deu foi puro veneno, mas ela não podia dizer nada. Não aqui, não na frente das outras mulheres. Ela sorriu aquele sorriso horrível e se afastou, os ombros tensos de raiva. Naquela noite, Ennio ligou com uma atualização. O baile está com problemas. Eles não conseguem cobrir os depósitos dos fornecedores. A equipe de Marcos está exigindo prova de pagamento e eles não podem fornecer. O local está ameaçando cancelar a reserva. Quanto tempo até desmoronar completamente? 2 semanas, talvez 3. Eles podem conseguir juntar o suficiente para salvar as aparências, mas não será o evento que Lívia prometeu. Será um constrangimento em escala reduzida. Perfeito, eu disse. Deixe colapsar devagar. Quero que Lívia assista a desmoronar pedaço por pedaço, sabendo que é impotente para impedir. Você está gostando disso? Observou Ennio. Não, eu disse baixinho. Não estou gostando, mas também não estou impedindo. Ela humilhou minha filha, Ennio. Fez Sara chorar no próprio casamento. Isso não é sobre prazer. Isso é sobre consequências. Depois que desligamos, caminhei até meu quarto e parei na frente do espelho. Meus longos cachos grisalhos estavam soltos nos ombros. Meus brincos de diamante capturavam a luz. E meu vestido de seda azul royal, minha armadura, caía perfeitamente no meu corpo. Parecia uma mulher no controle, uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Mas por dentro me sentia complicada. Satisfeita, sim, vingada, certamente, mas também ciente de que tinha cruzado uma linha para um território que nunca tinha explorado antes. Tinha me tornado alguém que podia desmantelar a vida de outra pessoa com precisão calculada. Os campos forçaram essa transformação. Mas a mulher no espelho, impiedosa, estratégica, implacável, ela era minha agora. Eu a construí por necessidade e raiva, e não podia desfazer ela nem se quisesse. A questão era, eu queria? Virei as costas para o espelho e fui para a cama. Amanhã haveria mais ligações para fazer, mais pressão para aplicar, mais peças para mover nesse tabuleiro de xadrez complicado. Os campos não estavam quebrados ainda, mas estariam. Eu ia garantir isso. Você ainda está comigo? Porque Maria Amélia está apenas começando. E a vingança só fica mais intensa a partir daqui. Se você está gostando da história de uma mãe que se recusou a deixar a filha ser humilhada, por favor tire um segundo para apertar aquele botão de inscrição e ative as notificações. Deixe um comentário me dizendo: você acha que Maria Amélia está indo longe demais ou ela está justificada nas ações dela? Adoro ouvir perspectivas diferentes desta comunidade e leio cada comentário. E se você é alguém que teve que lutar pelas pessoas que ama, seja seus filhos, seus amigos ou você mesmo, lembre-se que defender o que é certo nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Você é mais forte do que pensa. Agora, vamos voltar para a história de Maria Amélia, porque os campos estão prestes a aprender que os problemas deles apenas começaram. A ligação veio às 7 da manhã de um sábado, o que deveria ter sido meu primeiro aviso de que algo significativo tinha acontecido. Era Magda Reis, ex-namorada de Jonas e uma das madrinhas de Sara. Tínhamos falado apenas brevemente no casamento. Uma troca educada que não revelou nada substancial. Dona Maria Amélia, aqui é Magda. Desculpe ligar tão cedo, mas acho que precisamos conversar. Eu já estava vestida. Outro conjunto de seda azul royal, uma blusa justa com calças largas dessa vez,
e em pé na minha cozinha com minha primeira xícara de café. Claro, Magda. O que você manda? Posso passar aí hoje? Tenho informações sobre os campos que acho que a senhora deveria saber. Interessante. Sim, certamente. 11 horas funciona? Perfeito. Obrigada, Dona Maria Amélia. Passei as próximas horas imaginando o que Magda poderia querer me contar. Ela namorou Jonas por 3 anos, antes de ele conhecer Sara. O término tinha sido amigável, segundo Sara, e Magda até ajudou com um pouco do planejamento do casamento. Ela parecia uma pessoa decente, se bem que um pouco ingênua sobre a verdadeira natureza dos campos. Magda chegou exatamente às 11, vestindo jeans e um suéter simples. Uma mulher claramente não interessada em fingimento. Ofereci café, que ela aceitou com gratidão, e nos acomodamos na minha sala de estar. Vou ser direta, disse ela. Sei o que você está fazendo com os campos. Tomás me ligou ontem perguntando se eu sabia alguma coisa sobre fornecedores cancelando contratos. Lívia tentou me sondar por informações sobre suas conexões sociais. Eles estão em pânico e acham que você está por trás disso. E o que você acha? Perguntei calmamente. Acho que Lívia procurou isso quando humilhou Sara no casamento. Acho que você está fazendo o que qualquer mãe faria, protegendo sua filha. E acho que os campos estão se safando com o comportamento deles há tempo demais. Estudei ela com cuidado. Por que você está me contando isso? Porque eu quero ajudar, disse ela. Lívia Campos fez da minha vida um inferno quando eu namorava Jonas. Ela estava convencida de que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Eu não vinha da família certa, não tinha as conexões certas. Ela tentou nos separar por 3 anos. Quando finalmente terminamos, ela ficou radiante, como se tivesse ganhado algum tipo de competição. Sinto muito, eu disse sinceramente. Deve ter sido doloroso. Foi. Mas também abriu meus olhos para quem os campos realmente são. Eles são tudo sobre aparência, sobre status. Eles não ligam de verdade para as pessoas, só para o que as pessoas podem fazer por eles. Ela se inclinou para a frente. Tem coisas sobre os campos que você não sabe. Coisas que, se as pessoas certas descobrissem, destruiriam a reputação deles completamente. Estou ouvindo. Magda puxou o telefone e rolou por alguns arquivos. Lívia e Raquel Oliveira têm rodado um esquema há anos. Elas identificam pequenas instituições de caridade do tipo que não têm supervisão sofisticada e se oferecem para ajudar na arrecadação de fundos. Elas organizam eventos, coletam doações e depois desviam. Não quantias enormes, nada que dispararia auditorias, mas o suficiente para financiar o estilo de vida de Lívia. Senti minhas sobrancelhas levantarem. Isso era pior do que os jogos financeiros que descobri com o Conselho de Artes. Você tem provas? Tenho e-mails, documentos. Namorei Jonas por 3 anos. Eu estava na casa deles constantemente. Lívia costumava deixar o laptop aberto. E o pai de Jonas mantinha arquivos no escritório de casa. Eu vi coisas. Eu não entendia o que estava vendo na época, mas guardei cópias de alguns documentos porque... não sei. Instinto, acho. Uma sensação de que algum dia eu poderia precisar de um seguro. Por que você não disse nada antes? Porque eu era jovem e queria seguir com a minha vida. Mas quando vi o que Lívia fez com Sara, a doce e gentil Sara que nunca machucou ninguém, percebi que não podia mais ficar em silêncio. Se posso ajudar a derrubar os campos, eu quero. Baixei minha xícara de café com cuidado. Isso era um presente que não esperava e mudava tudo. Com evidência concreta de má conduta financeira, eu podia fazer mais do que apenas apertar o fluxo de caixa dos campos. Eu podia destruir a reputação deles permanentemente. Magda, isso é muito sério. Se o que você está dizendo é verdade, Lívia pode enfrentar acusações criminais. Eu sei, mas talvez ela devesse. Quantas pessoas eles machucaram? De quantas instituições de caridade eles roubaram? Alguém precisa parar eles. Pensei sobre isso por um longo momento. Eu estava contente em travar uma guerra econômica para dificultar a vida deles. Mas isso era diferente. Isso era sobre responsabilizá-los, não só comigo, mas com todos que eles prejudicaram. Me mande os arquivos, eu disse finalmente. Vou revisar e decidir como proceder. Mas, Magda, se fizermos isso, vai ficar feio. Os campos vão lutar, vão tentar te desacreditar. Estou pronta.
disse ela com firmeza. Estou pronta há anos. Depois que Magda saiu, passei a tarde revisando os documentos que ela mandou. Eram e-mails condenatórios entre Lívia e Raquel, discutindo otimização de doações. Planilhas mostrando diferenças entre doações reportadas e reais. Até algumas mensagens de texto onde Lívia se gabava de como era fácil desviar de gente burra que doa e nem confere os números. Me senti fisicamente enjoada lendo aquilo. Isso não era apenas sobre vaidade ou alpinismo social. Os campos estavam roubando de instituições feitas para ajudar pessoas vulneráveis. Estavam enchendo os bolsos com dinheiro doado para alimentar quem tem fome, abrigar quem não tem teto, apoiar famílias em dificuldade. Minha campanha contra eles era justificada antes. Agora parecia uma obrigação moral. Liguei para Enio. Preciso que você olhe uma coisa e depois preciso que me ajude a descobrir como usar isso sem destruir Magda no processo. O que você achou? Evidência de que Lívia Campos e Raquel Oliveira vêm desviando de instituições de caridade há anos. Evidência real. Documentos, e-mails, registros financeiros. Enio assobiou baixo. Isso é explosivo. Eu sei, mas preciso ser estratégica. Se eu simplesmente entregar isso para a polícia, vira uma investigação criminal e Magda vira testemunha. Ela não quer essa exposição. Ela só quer que os campos enfrentem consequências. O que você está pensando? Estou pensando em usar essa informação seletivamente. Compartilhamos com os conselhos das instituições que foram vitimadas. Deixamos eles decidirem como proceder, seja exigir o dinheiro de volta, processar ou ir à polícia. Ficamos nos bastidores e garantimos que o foco fique em Lívia e Raquel, não em Magda. Isso é inteligente, disse Enio. Coloca o poder nas mãos das pessoas que foram realmente prejudicadas e te tira da reta. Você está apenas repassando informação que chegou até você, não orquestrando uma queda. Exatamente. Passamos as próximas 2 horas criando uma estratégia. Quando Enio saiu da minha casa naquela noite, tínhamos um plano. Contataríamos 3 conselhos de caridade onde a evidência de roubo era mais clara. Forneceríamos a documentação e deixaríamos eles tomarem atitude. Posicionaríamos Magda como uma ex-funcionária interna preocupada, não uma ex-namorada vingativa. Naquela noite, não consegui dormir. Continuei pensando naquelas mensagens de texto, na crueldade casual de Lívia, no desprezo dela pelas pessoas que ela deveria estar ajudando. Gente burra, ela chamou, como se importar com os outros fosse algum tipo de fraqueza. Pensei em Sara chorando naquela igreja, humilhada na frente de todos que amava. Pensei em todas as crianças que poderiam ter sido alimentadas com o dinheiro que Lívia roubou. Pensei nas famílias que poderiam ter sido abrigadas, nos programas que poderiam ter sido financiados. Os campos não tinham apenas machucado minha filha. Tinham machucado centenas, talvez milhares de pessoas. E tinham feito isso enquanto sorriam, apertavam mãos e fingiam ser pilares da comunidade. Saí da cama e fui para o meu escritório. As luzes da cidade brilhavam pela janela, e podia ver meu reflexo no vidro. Uma mulher com longos cachos grisalhos, usando um hobby de seda da cor da meia-noite, brincos de diamante ainda no lugar porque estava distraída demais para tirar. Eu parecia uma mulher numa missão, e estava. Na manhã seguinte, comecei a fazer ligações para presidentes de conselhos de caridade. No final da semana, 3 organizações tinham lançado investigações internas. O mundo de Lívia Campos estava prestes a implodir, e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir. As peças estavam caindo mais rápido agora, ganhando impulso, e eu estava parada atrás, assistindo tudo desenrolar com satisfação fria. Justiça. Eu estava aprendendo. Às vezes requer uma mão impiedosa. A primeira investigação de caridade se tornou conhecimento público numa quarta-feira de manhã. Não público no sentido de câmeras de jornal e escândalo. As organizações afetadas estavam envergonhadas demais para querer publicidade, mas público dentro do nosso círculo social, que era a única plateia que importava. Ao meio-dia, meu telefone tocava constantemente. No meio da tarde, Lívia Campos estava queimada. Ninguém queria ser associado a ela, ninguém queria defendê-la. E todos queriam garantir que não tinham sido enganados pelos esquemas dela.
Atendi ligações de membros de conselho preocupados, doadores aflitos e algumas pessoas que só queriam fofocar. Permaneci composta o tempo todo, expressando choque e decepção, mas me recusando a colocar lenha na fogueira. Não precisava. Os fatos falavam por si mesmos. Sara me ligou chorando naquela noite. Mãe, a família de Jonas está desmoronando. Os pais dele estão brigando constantemente. O pai dele está falando em falência. E Jonas está preso no meio de tudo isso. Sinto muito, querida. Eu disse, e falava sério. Deve estar sendo muito difícil para ele. Ele está com raiva da mãe dele, mas também Ele está na defensiva. Ele continua dizendo que ela cometeu erros, mas ainda é a mãe dele. E aí ele fica com raiva de mim porque acha que eu estou julgando ela. Você está julgando ela? Não sei, disse Sara. Ela me chamou de vagabunda no meu casamento, mãe. E agora descubro que ela tem roubado de caridades. O que eu deveria pensar? Você deveria pensar que ela é responsável pelas próprias ações, eu disse firmemente. Jonas pode amar a mãe dele e ainda assim responsabilizá-la. Essas duas coisas não são excludentes. Ele me perguntou se você estava por trás das investigações, se você tinha de alguma forma orquestrado tudo isso para se vingar. Fiz uma pausa. E o que você disse a ele? Disse que eu não sabia. Disse que mesmo se você tivesse compartilhado informações com pessoas que precisavam saber, isso não faria a mãe dele menos culpada. Mas mãe, você fez isso? Pensei cuidadosamente na minha resposta. Querida, informações sobre a má conduta financeira da sua sogra chegaram até mim através de alguém que tinha conhecimento direto. Compartilhei essa informação com as organizações que foram vitimadas, porque acreditei que elas tinham o direito de saber. Não inventei nada. Não exagerei nada. Simplesmente garanti que a verdade viesse à luz. Então, sim, você fez isso. Fiz o que achei que era certo, eu disse. Lívia te machucou, e no processo de aprender sobre quem ela realmente era, descobri que ela tinha machucado muitas outras pessoas também. Eu deveria ter ficado em silêncio sobre isso? Eu deveria ter protegido ela? Sara ficou quieta por um longo momento. Não, disse ela finalmente. Não, acho que não deveria. Só parece complicado. A vida é complicada, concordei. O amor é complicado. Família é complicado. Mas certo e errado, esses são na verdade bem simples. Lívia fez errado e agora está enfrentando consequências. Isso não é complicado. Isso é apenas justiça. Depois que desligamos, sentei no meu escritório sentindo o peso do que tinha feito. Sara estava presa entre a lealdade a mim e o amor por Jonas. Jonas estava preso entre a esposa e os pais. Até Tomás Campos, de quem nunca gostei particularmente, era dano colateral numa guerra que ele não tinha começado. Mas não podia me arrepender das minhas ações. Lívia tinha colocado tudo isso em movimento quando pegou aquele microfone e escolheu a crueldade em vez da bondade. Tudo que seguiu foi consequência, não vingança. Ou assim eu dizia a mim mesma. A próxima vítima da implosão da família Campos foi o sobrinho de Jonas, Breno. Ele tinha 15 anos, um bom garoto pelo que Sara me contou, e contava com uma bolsa de estudos que Lívia tinha prometido ajudar a garantir através de uma das conexões de caridade dela. Com a reputação de Lívia arruinada, a influência dela para conseguir a bolsa evaporou. Tomás me ligou diretamente sobre isso, o que me surpreendeu. Maria Amélia, precisamos falar sobre Breno. O que tem ele? Ele perdeu uma oportunidade de bolsa por causa do que está acontecendo com Lívia. Ele é um bom garoto. Não merece sofrer pelos erros da tia. Você está certo, eu disse. Ele não merece sofrer. O que você gostaria que eu fizesse sobre isso? Você tem conexões. Você poderia ajudar ele a encontrar outra bolsa? Você poderia... Eu poderia, interrompi. Mas por que eu faria? Sua esposa humilhou minha filha. Sua família tratou Sara como se ela fosse inferior a vocês. E agora você quer que eu resolva seus problemas? Isso é sobre um garoto, Maria Amélia. Um garoto inocente. Senti a alfinetada atingir o alvo. Ele estava certo. Breno era inocente. Mas eu também estava cansada de esperarem que eu consertasse as coisas para pessoas que não me mostravam nada além de desprezo. Tomás, vou considerar ajudar Breno. Mas não por você. Não por Lívia. Por ele,
porque você está certo que ele é inocente. Mas preciso de algo de você primeiro. O quê? Preciso que você e Lívia peçam desculpas a Sarah publicamente, genuinamente e sem ressalvas. Preciso que vocês reconheçam que o que Lívia fez no casamento foi errado. E preciso que se comprometam a tratar minha filha com o respeito que ela merece. Silêncio do outro lado. Lívia não vai fazer isso. Ela é orgulhosa demais. Então acho que Breno está sem sorte, eu disse friamente. Porque não vou levantar um dedo para ajudar sua família até que alguém nela mostre um pouco de decência humana básica. Desliguei antes que ele pudesse responder, meu coração batendo forte. Tinha acabado de usar um garoto de 15 anos como moeda de troca. Isso me fez sentir não boa, não justa, apenas cansada, mas também tinha traçado uma linha. Nenhuma ajuda para os Campos até que eles reconhecessem o que tinham feito. Aquilo parecia justo. Aquilo parecia responsabilidade básica. Enio passou lá naquela noite com atualizações sobre as investigações de caridade. 2 organizações estavam entrando com ação na justiça para recuperar o dinheiro roubado. A terceira estava considerando ir à polícia. Raquel Oliveira tinha contratado um advogado e estava aparentemente tentando fechar um acordo, testemunhando contra Lívia. Está desmoronando rápido, disse Enio. Tomás está falando com advogados sobre recuperação judicial. Lívia teve um colapso. Mal está saindo de casa e o baile de gala das artes foi cancelado oficialmente. O local cancelou o contrato. Bom, eu disse, mas não senti triunfo, apenas exaustão. Maria Amélia, você está bem? Estou bem. Você não parece bem. Parece alguém que ganhou uma guerra, mas não consegue aproveitar a vitória. Servi vinho para nós 2 e sentei pesadamente. Usei uma criança como moeda de troca hoje. Enio, um menino de 15 anos que nunca fez nada para machucar ninguém. Disse ao avô dele que não o ajudaria, a menos que a família pedisse desculpas a Sarah. Que tipo de pessoa isso faz de mim? Faz de você humana, disse Enio. E pelo que vale, acho que você está certa em exigir responsabilidade. Os Campos precisam encarar o que fizeram. Se não fizerem por Sarah, se não fizerem por todas as pessoas de quem Lívia roubou, talvez façam por Breno. E se não fizerem, aí você ajuda o garoto de qualquer jeito porque você não é cruel de verdade. Você é apenas eficiente. Eu ri apesar de mim mesma. Eficiente? É um jeito de colocar. Naquela noite, deitada na cama, pensei na mulher que me tornei nas últimas semanas. Comecei como alguém buscando justiça para a filha. Em algum lugar no caminho, me tornei uma força de destruição, desmantelando vidas com a mesma precisão que um dia usei para construir fundos de caridade. Os Campos mereciam o que estava acontecendo com eles, mas eu merecia ser aquela empunhando o martelo? Não tinha uma resposta. Tudo o que sabia era que não podia parar agora. Não até os Campos entenderem de verdade que ações têm consequências. Mesmo se essas consequências incluíssem um garoto solitário de 15 anos perdendo uma bolsa. Mesmo se essas consequências incluíssem minha própria filha olhando para mim com algo parecido com medo. Mesmo se essas consequências incluíssem meu próprio reflexo se tornando alguém que mal reconhecia. O trabalho da justiça. Eu estava aprendendo. Não deixava ninguém intacto. Outubro virou frio cedo naquele ano, com aquele vento gelado tocando os jardins antes das folhas terem caído direito. Assisti da minha janela a cidade mudar de estação, bonito e melancólico. O calendário social daquela temporada estava extraordinariamente cheio. Bailes, jantares beneficentes, aberturas de arte, o circuito usual que definia nosso círculo. Fui a todos, usando meus conjuntos de seda azul royal como armadura, meus longos cachos grisalhos arrumados elegantemente, meus brincos de diamante capturando cada luz. E em cada evento assisti o mundo de Lívia Campos diminuir. Começou com convites que nunca chegaram. O baile de artes, um evento que Lívia frequentava há 15 anos, não mandou ingresso para ela. A recepção de doadores do museu, onde ela já tinha sido figura carimbada, de alguma forma a deixou fora da lista. Um por um, os eventos sociais que tinham definido a identidade dela fecharam as portas para ela. Aqueles que a convidaram por obrigação ou listas de convidados desatualizadas a trataram como uma estranha indesejada.
Pessoas que um dia riram das piadas dela agora encontravam desculpas para evitar conversa. Mulheres que tinham buscado o conselho dela agora viravam as costas quando ela entrava numa sala. Homens que um dia flertaram inofensivamente agora olhavam através dela como se fosse invisível. Assisti tudo com uma mistura de satisfação e desconforto. Isso era o que queria. Lívia Campos, sem a moeda social que tinha permitido a ela ser cruel com impunidade. Mas testemunhar isso de perto era diferente de planejar de longe. No baile do museu, em meados de outubro, vi Lívia parada sozinha perto do bar, o vestido caro, mas de alguma forma errado, brilhante demais, desesperado demais. Ela tinha perdido mais peso, e isso aparecia no rosto dela, ângulos afiados onde tinha havido suavidade. Ela estava bebendo demais, rápido demais, a risada um tom alta demais. Eu estava com um grupo de mulheres, Patrícia, Clara e outras duas, quando Lívia se aproximou. Maria Amélia, disse ela, a voz carregando uma ponta. Que adorável te ver aqui. Lívia, respondi friamente. Estou surpresa em te ver. Ouvi dizer que você estava tirando um tempo longe dos eventos. Por que eu faria isso? Não fiz nada de errado. As mulheres ao meu redor se mexeram desconfortáveis. Todo mundo sabia sobre as investigações de caridade agora. Todo mundo sabia sobre as denúncias de desvio. A negação de Lívia era quase doentia. Claro, disse suavemente. Devo ter sido mal informada. Os olhos de Lívia se estreitaram. Você tem espalhado mentiras sobre mim, envenenando as pessoas contra mim. Acha que não sei disso? Acho, disse com cuidado, que você está experimentando as consequências naturais das suas próprias ações. Não precisei espalhar nada. A verdade fez isso sozinha. A verdade é que você tem destruído sistematicamente minha família porque não consegue lidar com uma piada. Fiz um comentário no casamento. Um comentário. E você transformou isso numa guerra pessoal. A conversa ao nosso redor tinha parado. As pessoas estavam encarando. Essa era exatamente o tipo de cena que Lívia não podia bancar, mas ela estava longe demais para se importar. Você chamou minha filha de vagabunda na frente de 200 pessoas. Eu disse baixinho. Você humilhou ela no que deveria ter sido o dia mais feliz da vida dela. Isso não foi uma piada, Lívia. Isso foi crueldade. E sim, tomei atitude em resposta a essa crueldade. Mas tudo que fiz foi baseado na verdade. Sua má conduta financeira, seu tratamento com os outros, seu padrão de comportamento arrogante. Eu não criei esses problemas. Simplesmente garanti que as pessoas soubessem deles. O rosto de Lívia tinha ficado vermelho. Sua puritana. Você acha que é muito melhor que todo mundo? Já chega, Patrícia cortou firmemente. Lívia, acho que é hora de você ir. Não vou a lugar nenhum. Sim, disse, minha voz fria como gelo. Você vai. Porque se ficar, vou compartilhar com todos aqui exatamente o que sei sobre seus negócios financeiros. Vou discutir as instituições de caridade específicas de onde você roubou, as quantias que você desviou e as crianças que passaram fome porque você precisava de uma bolsa nova. É isso que você quer, Lívia? Que eu abra as contas aqui na frente de todo mundo? A ameaça pousou como um soco. O rosto de Lívia foi de vermelho para branco num instante. Ela olhou ao redor do círculo de mulheres, todas olhando para ela com vários graus de nojo, e pareceu finalmente entender que não tinha aliados ali. Isso não acabou, disse ela, a voz tremendo. Sim, disse gentilmente, quase com tristeza. Acabou. Lívia virou e foi embora, os passos incertos. Assisti ela ir e não senti triunfo, apenas um tipo oco de finalidade. Isso foi tenso, disse Clara baixinho. Precisava ser, respondi. Ela precisava ouvir. Mas mais tarde naquela noite, sozinha na minha casa, senti o peso do que tinha feito. Tinha humilhado publicamente Lívia Campos. A mesmíssima coisa que estava punindo ela por fazer com Sara. Sim, Lívia tinha provocado a briga. Sim, ela estava bebendo e agressiva, mas tinha terminado aquilo com crueldade calculada. Estava me tornando a coisa que odiava. Ou estava. Havia diferença entre se defender de um agressor e ser o agressor? Havia uma diferença moral entre crueldade pública por diversão e dizer a verdade publicamente por responsabilidade? Não sabia mais. Sara ligou no dia seguinte.
Ouvi sobre o que aconteceu no baile. Jonas está furioso. Ele diz que você humilhou a mãe dele em público. Contei a verdade em público, corrigi. Tem uma diferença. Tem? Mãe, sei que Lívia foi horrível no casamento. Sei que ela fez coisas terríveis, mas isso parece que foi longe demais. Você destruiu a reputação dela, o negócio dela, a vida social dela. Quando isso acaba? Quando ela pedir desculpas a você, eu disse. Quando ela reconhecer o que fez e mostrar remorso genuíno. Até lá, ela tem que viver com as consequências das ações dela. E sobre as minhas consequências? Perguntou Sara, a voz falhando. Estou vivendo elas também, mãe. Jonas mal fala comigo. A família dele me culpa pelo que você está fazendo. Estou presa no meio de uma guerra que nunca quis lutar. Então diga para Jonas fazer a mãe dele pedir desculpas, eu disse. Diga a ele que um pedido de desculpas sincero poderia acabar com tudo isso. Mas até que isso aconteça, não vou fingir que o que Lívia fez foi aceitável. Você está sendo irracional. Estou sendo mãe, eu disse. E estou sendo alguém que se recusa a deixar a crueldade impune. Se isso me faz irracional, que seja. Desligamos em frustração mútua e sentei no meu escritório sentindo as rachaduras na minha certeza aumentarem. Sara estava sofrendo por causa da minha campanha contra os campos. Meu relacionamento com minha filha estava tenso por causa da minha necessidade de justiça. Ou era vingança? Não tinha mais certeza se sabia a diferença, mas não podia parar. Parar agora significaria que tudo o que fiz teria sido por nada. Significaria que Lívia tinha ganhado, que a crueldade tinha triunfado sobre a responsabilidade. Servi vinho e fiquei na janela, olhando para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, Lívia Campos provavelmente estava fazendo a mesma coisa, parada numa janela, bebendo demais, se perguntando como a vida dela tinha desmoronado tão completamente. Nós duas éramos prisioneiras daquele momento no casamento, trancadas numa dança de troco e consequência que nenhuma de nós parecia capaz de escapar. O inverno social tinha chegado para Lívia Campos, mas estava começando a perceber que estava vivendo nele também. O ponto de ruptura veio no início de novembro, num jantar privado oferecido pelo museu. Era um evento pequeno, apenas 20 pessoas, projetado para honrar grandes doadores e discutir as exposições do próximo ano. Eu tinha sido convidada por causa dos meus anos de apoio. Lívia, surpreendentemente, também tinha recebido um convite, provavelmente um erro administrativo, alguém que não atualizou a lista de correio. Ela deveria ter recusado. Deveria saber que aparecer seria desconfortável na melhor das hipóteses, humilhante na pior. Mas Lívia Campos nunca foi boa em ler ambientes, e o orgulho sempre foi a fraqueza dela. Cheguei num vestido de seda azul royal, que caía até meus tornozelos, meus cachos grisalhos presos elegantemente, meus diamantes capturando a luz das velas. Eu parecia, eu sabia, uma mulher completamente no controle. Era uma ilusão útil. Lívia chegou 15 minutos depois, e pude ver imediatamente que ela tinha bebido antes de vir. Os movimentos dela estavam levemente fora de compasso, o sorriso brilhante demais, a voz um pouco alta demais. Ela estava tentando agir normal, fingir que nada tinha mudado. Mas tudo tinha mudado, e todos naquela sala sabiam disso. O jantar foi terrível. As pessoas eram educadas com Lívia, mas distantes, os sorrisos não chegavam exatamente aos olhos. Ela tentava puxar conversa, rir de piadas, ser a mulher da sociedade charmosa que um dia tinha sido. Mas havia um desespero naquilo que deixava as pessoas desconfortáveis. Fiquei do lado oposto da sala, conversando com o diretor do museu sobre uma próxima exposição. Senti os olhos de Lívia em mim várias vezes, mas não dei bola. Não tinha nada sobrando para dizer a ela. Então, durante a sobremesa, Raquel Oliveira chegou. Raquel parecia terrível, magra, pálida, com olheiras escuras. Ela não estava na lista de convidados, mas aparentemente tinha convencido a entrada passando pelo anfitrião, alegando que precisava falar com alguém urgentemente. Esse alguém era Lívia. Precisamos conversar, disse Raquel, a voz atravessando a sala. Agora. Lívia levantou, o rosto perdendo a cor. Raquel, esta não é a hora. Quando é a hora, Lívia? Você não retorna minhas ligações. Você não me encontra.
Você está me deixando levar a culpa por tudo enquanto se esconde atrás de advogados. A sala tinha ficado silenciosa. O diretor do museu estava congelado no meio da frase. Todos estavam encarando. Raquel, por favor, disse Lívia, tentando guiá-la em direção à porta. Vamos discutir isso em particular. Não. Raquel se afastou. Cansei de te proteger. Cansei de ser seu bode expiatório. Vocês querem saber a verdade? Ela virou para encarar a sala. Lívia Campos tem desviado de caridades há 8 anos. Ela planejou. Ela me recrutou para ajudar. Ela me disse que não tinha vítimas porque os doadores eram ricos e não sentiriam falta de alguns milhares aqui e ali. Ela é a mandante, não eu. O rosto de Lívia tinha ido de pálido para cinza. Você está mentindo. Você está tentando se salvar. Tenho e-mails, Lívia, mensagens, você se gabando de como era fácil, você chamando os doadores de estúpidos, você planejando como gastar o dinheiro que roubou de programas infantis. Raquel estava chorando agora, a voz falhando. Eu estava errada em te ajudar. Eu estava errada em ficar em silêncio. Mas não vou cair sozinha. Se vou para a prisão, você vem comigo. O diretor do museu encontrou a voz. Acho que deveríamos encerrar a noite aqui. Mas Raquel não tinha terminado. Ela puxou o telefone, rolando pelas mensagens. Aqui está Lívia, me mandando mensagens sobre maquiar as doações da arrecadação do banco de alimentos. Aqui está ela celebrando que tiramos 15 mil de um baile beneficente. Aqui está ela chamando o diretor do abrigo de idiota de coração mole por não notar o dinheiro faltando. Ela empurrou o telefone na direção de Lívia. Diga a eles que estou mentindo. Diga a eles que você não escreveu essas mensagens. Lívia tentou pegar o telefone, mas Raquel puxou. O movimento fez Lívia tropeçar e assisti congelada enquanto ela caía. Não forte, ela se segurou numa cadeira. Mas foi a humilhação final. Lívia Campos, um dia a rainha da graça social, reduzida a se arrastar no chão enquanto a ex-amiga expunha os crimes dela para as pessoas cujo respeito ela passou décadas cultivando. Eu deveria ter me sentido vitoriosa. Isso era tudo o que queria. Lívia exposta, humilhada, arruinada na frente da exata plateia que um dia tinha aplaudido a crueldade dela. Em vez disso, me senti enjoada. Já chega, ouvi a mim mesma dizer. Raquel, Lívia, isso precisa parar. As duas mulheres viraram para me olhar. O rosto de Raquel estava manchado de lágrimas e desafiador. O de Lívia estava destruído. Não apenas humilhado, mas quebrado de alguma forma fundamental. Dona Maria Amélia, disse Raquel. Você queria a verdade sobre Lívia. Bem, aqui está. Aqui está tudo o que você estava tentando expor. Está feliz agora? Eu estava? Olhei para Lívia, ainda meio ajoelhada perto da cadeira. O vestido caro amarrotado, a fachada cuidadosamente construída, estilhaçada. Pensei em Sara, no casamento, naquele momento em que Lívia tinha chamado minha filha de vagabunda e todo mundo tinha rido. Aquele momento tinha parecido o fim do mundo. Mas essa destruição pública parecia de alguma forma pior. Não, eu disse baixinho. Não estou feliz. O diretor do museu limpou a garganta. Acho que deveríamos encerrar a noite aqui. Lívia, Raquel, vou ter que pedir que ambas saiam. A segurança vai acompanhá-las até a porta. Enquanto a segurança chegava e começava a guiar as duas mulheres em direção à saída, Lívia encontrou meu olhar. Por apenas um momento, houve algo como reconhecimento no olhar dela, um reconhecimento de que eu tinha sido a arquiteta da destruição dela, mesmo se eu não tivesse puxado o gatilho final. Então ela se foi, e fui deixada em pé numa sala cheia de pessoas que não queriam muito encontrar meus olhos. Saí logo depois, alegando dor de cabeça. No meu carro, sentei por um longo tempo antes de ligar o motor, minhas mãos tremendo no volante. Tinha ganhado. Lívia Campos estava acabada socialmente, financeiramente, possivelmente legalmente. Ela nunca se recuperaria disso. Todos que testemunharam esta noite lembrariam, compartilhariam, usariam como um exemplo sobre orgulho, crueldade e consequência. Mas a vitória tinha gosto de cinzas. Quando cheguei em casa, servi vinho que não bebi e fiquei na janela olhando para o nada. Meus cachos grisalhos tinham se soltado dos grampos, caindo nos ombros. Meu vestido elegante de repente parecia uma fantasia. Meus diamantes pareciam pesados.
Tinha me tornado algo que nunca pretendi ser. Não apenas uma mãe defendendo a filha, mas um instrumento de destruição total. Tinha desmantelado a vida de Lívia Campos tão completamente que ela nunca a reconstruiria. E a pior parte, ainda não tinha certeza se ela não merecia. Estamos chegando perto do fim agora, e quero ouvir de vocês. Como vocês estão se sentindo sobre a vingança de Maria Amélia? Ela foi longe demais, ou deu a Lívia exatamente o que ela merecia? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Esta comunidade sempre tem as opiniões mais inteligentes. Se você ainda está gostando da história, por favor, certifique-se de estar inscrito no canal e com as notificações ativadas. Compartilhamos uma nova história toda semana e cada uma explora a realidade complexa de mulheres que se recusam a ser vítimas. E lembre-se, se defender, estabelecer limites e exigir respeito não é cruel, é necessário. Você não tem que aceitar desaforo só para manter a paz. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesma é se recusar a tolerar desrespeito. Agora, vamos ver como a história de Maria Amélia termina, porque ainda tem mais um capítulo. A repercussão do jantar no museu se espalhou pelo nosso círculo social como fogo. De manhã, todo mundo sabia sobre o colapso público de Raquel, sobre as mensagens de texto, sobre a queda de Lívia. A história foi contada e recontada, aumentada a cada vez até virar lenda. Um exemplo do que acontece quando alpinistas sociais vão longe demais. Tomás me ligou 2 dias depois. A voz dele estava oca, derrotada. Maria Amélia, precisamos conversar. Estou ouvindo. Lívia está... Ela não está bem. Depois do jantar, ela teve um colapso completo. Está sob cuidados psiquiátricos agora. O estresse, a humilhação, tudo. Foi demais. Senti uma pontada aguda de alguma coisa. Culpa, arrependimento. Não tinha certeza. Sinto muito ouvir isso. Sente? A voz dele era amarga. Isso é o que você queria, não é? Destruir ela completamente. Eu queria que ela entendesse que ações têm consequências. Eu disse com cuidado. Queria que ela sentisse uma fração da dor que causou a minha filha. Eu nunca quis. Eu parei. O que eu tinha querido? Como ela está? Medicada. Mal falando. Não come, não sai do quarto. Os médicos dizem que ela está tendo um colapso relacionado às investigações, aos processos, ao isolamento social. Dizem que ela precisa de tempo. E você? Como está lidando? Estou pedindo falência, disse ele sem rodeios. O negócio acabou. A casa vai embora até o Natal. Nossas reservas financeiras foram zeradas por advogados. Tudo o que construímos em 40 anos acabou. O peso daquilo pressionou sobre mim. Tomás, liguei para te dizer que você ganhou, Maria Amélia. Qualquer guerra que estivesse lutando, você ganhou. Lívia está destruída. Eu estou destruído. Nossa família está destruída. Você está satisfeita? Eu estava? Pensei em Sara, nas lágrimas dela no casamento. Pensei em todas as caridades de que Lívia tinha roubado, todas as pessoas que ela tinha machucado. Pensei em justiça, em responsabilidade, na diferença entre consequência e vingança. Não estou satisfeita, eu disse finalmente. Mas terminei. Diga a Lívia. Diga a ela que se ela pedir desculpas a Sara, genuinamente, sinceramente pedir desculpas, vou cancelar qualquer ação futura. Vou garantir que as investigações foquem em devolver o dinheiro, não em punição. Farei o que puder para ajudá-la a encontrar um caminho para frente. Ela não pode pedir desculpas agora, disse Tomás. Ela não pode fazer nada. Você tirou tudo, Maria Amélia. O que mais você quer? Depois que ele desligou, sentei no meu escritório por um longo tempo. A luz da tarde entrava inclinada pelas janelas, iluminando partículas de poeira no ar. Olhei para minhas mãos, mãos que tinham escrito cheques para a caridade, que tinham construído fundos, que tinham feito o bem genuíno no mundo. Essas mesmas mãos tinham desmantelado a família Campos com precisão cirúrgica. Liguei para Ênio. Acabei, disse a ele. Sem mais pressão nos campos, sem mais ligações para fornecedores ou membros de conselho. Estou fora. Maria Amélia, os processos ainda estão rolando. As investigações? Deixe seguir, eu disse. Não vou mais me envolver. Se Lívia cometeu crimes,
Ela vai enfrentar consequências, mas não vou ser a pessoa empurrando por essas consequências mais. O que mudou? Eu vi ela cair, eu disse baixinho. No jantar do museu, assisti Lívia Campos, essa mulher que tinha sido tão orgulhosa, tão cruel, reduzida a se arrastar no chão enquanto a amiga a expunha. E percebi que não queria ser a pessoa que gostava daquilo. Não queria ser alguém cujo senso de justiça exigisse a destruição completa de outro ser humano. Ela chamou sua filha de vagabunda em público. Ennio me lembrou gentilmente. E quando você descobriu que ela estava roubando de caridades, garantiu que as pessoas certas soubessem. Foram escolhas morais, Maria Amélia. Difíceis, mas morais. Talvez, eu disse. Ou talvez eu só tenha encontrado formas sofisticadas de justificar vingança. Nunca mais vi Lívia Campos. Segundo Sara, ela e Tomás acabaram se mudando para o interior para ficar perto da irmã de Tomás. Lívia continuou a terapia, encontrou trabalho numa pequena ONG, viveu uma vida quieta longe dos círculos sociais que um dia dominou. Jonas, eventualmente, fez as pazes com o que tinha acontecido, embora tenha levado anos. Ele e Sara tiveram 2 filhos, e pelo que dizem, Lívia foi uma avó dedicada, gentil, generosa, presente de formas que ela nunca tinha sido capaz de ser antes. O Conselho de Artes prosperou sob nova liderança. As caridades de que Lívia tinha roubado recuperaram suas perdas e implementaram melhor supervisão. O meio social que ela deixou para trás se reorganizou sem ela, mal notando a ausência. Quanto a mim, continuei minha vida, meu trabalho de caridade, meus compromissos sociais, meu papel como mãe e, eventualmente, avó, mas carreguei comigo o conhecimento do que era capaz, a memória de quão facilmente tinha usado poder para destruir em vez de construir. As pessoas às vezes me perguntavam sobre a situação dos campos, geralmente em conversas sussurradas em festas ou almoços. Sorria educadamente e dizia que tudo tinha se resolvido no final, que lições tinham sido aprendidas, que a vida tinha seguido em frente. Mas sozinha no meu escritório, com meu vinho e minha janela e minhas memórias, sabia a verdade. Não existem vitórias limpas quando se trata de conflitos familiares. Não existem resoluções arrumadas, apenas o resultado bagunçado e complicado de escolhas feitas na raiva, na proteção, na tentativa desesperada de defender as pessoas que amamos. Lívia Campos chamou minha filha de vagabunda no casamento dela. Em resposta, desmantelei a vida dela. Quem estava certa? Quem estava errada? Talvez nós duas estivéssemos. Talvez seja assim que essas coisas sempre terminam. Não com heróis e vilões, mas com pessoas falhas fazendo escolhas falhas e vivendo com as consequências. Meus cachos grisalhos capturaram a luz da tarde. Meus brincos de diamante brilharam. Meu vestido de seda azul royal caía elegantemente pelo meu corpo. Parecia uma mulher que tinha ganhado. Mas a vitória, eu tinha aprendido, nem sempre parece do jeito que você espera. Às vezes só parece estar muito, muito cansada. E às vezes isso tem que ser o suficiente. Obrigada por ficar com Maria Amélia por toda a jornada dela. A história dela não tem um final simples, porque a vida raramente tem. Às vezes, se defender significa se tornar alguém que você nunca pensou que seria. Às vezes, justiça e vingança são separadas pela mais fina das linhas. Se essa história te fez pensar, te fez sentir ou te fez questionar onde essas linhas são desenhadas, por favor aperte o botão de curtir e se inscreva no canal. Cada inscrição nos ajuda a compartilhar mais histórias de mulheres reais, enfrentando escolhas impossíveis. Quero ouvir seus pensamentos finais. Maria Amélia estava certa em fazer o que fez? Lívia teve o que merecia? Ou as coisas foram longe demais? Como você teria lidado diferente? A seção de comentários está sempre cheia de opiniões interessantes, e leio cada uma delas. Se você é alguém que teve que fazer escolhas difíceis para proteger as pessoas que ama, lembre-se disso. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa fazer o melhor que pode com a informação que tem e depois viver com as consequências das suas escolhas, exatamente como Maria Amélia fez. E lembre-se, sua dignidade importa. Seus limites importam. E às vezes, se defender significa aceitar que nem toda história tem um final feliz, apenas honesto.
Aqui é um canal de histórias que podem ser reais, lembrando que a jornada de toda mulher é complexa, bonita e vale a pena ser contada. Te vejo na próxima.